Boa tarde a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, fazer um cumprimento especial ao doutor Deodalto, nosso aniversariante, nosso companheiro na Comissão de Saúde, que muito nos ajuda na condução daquela comissão. Presidente, inicialmente não há como não registrar a importância desse projeto, aplaudir a sua iniciativa, e eu faço não apenas pelo objeto do projeto, mas, sobretudo, pela demanda de opiniões contrárias com que todos os deputados, acho que isso não aconteceu apenas comigo, mas com todo o parlamento, na medida em que todos fomos instados a ouvir as mais diversas opiniões. E foi muito importante as audiências públicas realizadas, da mesma forma que eu considero que são muito importantes as observações feitas pela Comissão de Educação, pela Comissão de Ciência e Tecnologia e pela Comissão de Economia. Então, o meu primeiro manifesto é no sentido de que estas observações, de algum modo, sejam levadas à análise e debate, e não apenas à decisão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O outro questionamento é que todos nós nos vimos divididos, de um lado, a ouvir aquilo que era a voz dos alunos, dos seus pais, dos seus responsáveis. Essa voz era via de regra, de alguém aflito, que em razão da pandemia não conseguia cumprir as suas obrigações, e do outro lado também ouvindo boa parte também daqueles que atuam no magistério, dos diretores de escola, diretores de pequenas escolas, de creches, que nos traziam um outro olhar, um olhar da sua preocupação em de não ter fôlego financeiro para cumprir também as suas obrigações e, com isso, de alguma maneira, acabar atingido aí na demissão, seja de professores ou de outros agentes administrativos. Quero fazer uma solicitação aqui, e já aplaudindo a iniciativa da Comissão de Defesa do Consumidor, na figura do deputado Fábio Silva, mas existem outras tantas universidades, e quero falar aqui da Universidade Unigran Rio, em que os pais, um grupo de pais, em razão do seu projeto de lei, presidente, decidiu por não efetuar o pagamento e ingressaram, inclusive, na Justiça. Então, que esse canal de articulação e esse canal de negociação também seja estendido a outras universidades, sobretudo no que se refere à medicina, porque a voz corrente dos alunos de qualquer universidade particular que cursam medicina, que todos e quaisquer benefícios apresentados pela universidade, no rodapé do destaque desse benefício, tem lá a indicação que este benefício não atinge aos alunos da Faculdade de Medicina. Então, pelo menos estabelecer um contato com todas as faculdades particulares de medicina, eu acho que seja muito interessante. Apresentei aí algumas emendas, mais de 6 emendas. Também tenho esse entendimento que a mesa de negociação é talvez a ferramenta mais importante. Temos o entendimento também da necessidade de olhar de forma diferenciada do escalonamento, né? Nesse escalonamento do desconto, não só em razão do tipo de desconto, mas também da natureza da atividade escolar que ali se desenvolve, né? Há uma caixa preta que não é demonstrada, sobretudo pelas universidades, que é a planilha de custos, né? A universidade diz que tem um custo alto, mas em nenhum momento a planilha do custo ou o estudo do lucro, né? Isso nunca é apresentado, portanto, acho que de alguma maneira nos carece um critério mais objetivo, mais adequado, que possa resolver esse problema. Acho que a gente tem que terminar a discussão desse projeto com o compromisso de que nenhum trabalhador seja demitido. Temos que pensar, assim, numa redução do rendimento. Dizer ao deputado Valdec que tive muitas dúvidas sobre essa questão que lhe foi apontada, se aquele que estava inadimplente teria ou não o direito a esse desconto, né? Acabei por apresentar uma emenda também nesse sentido, fruto muito do que ouvi de alguns donos de escolas,
e acho que é mais importante, na minha emenda também procuro estabelecer um tempo, um lapso temporal a partir do primeiro dia, né, da suspensão das aulas, e acho que hoje, na reunião que tivemos aqui com o secretário Pedro Fernandes, conhecemos bem quais são os desafios das famílias, dos alunos e também dos gestores da educação. Então, eu acho que a importância desse projeto é que esse projeto nos fez, sim, refletir muito sobre a nossa atribuição, o limite dos nossos poderes na ingerência das relações e, mais do que tudo, presidente, com o projeto de sua autoria, a gente viu aquilo que deve ser o fio condutor das relações do Legislativo com a sociedade civil. O tempo todo sermos instados pelos diferentes atores envolvidos nesse problema e ver as nossas caixas de mensagens lotadas de manifestações que muito contribuirão para a solução, para uma decisão que seja uma decisão justa e que seja uma decisão importante para todos nós. Muito obrigada e parabéns.